Olá pessoal, como combinado eu estou aqui fazer uma rápida reflexão a respeito do preço a ser cobrado. Como eu falei, eu tenho um curso sobre isso, que é esse aqui, que é o serviço de valor, a alma do serviço para serviços com alma, e cabe a gente fazer essa reflexão sobre os serviços. Como é que a gente pode trabalhar na dimensão valor percebido ao invés de preço cobrado? Porque o serviço tem as suas características e nem sempre as pessoas param para refletir disso. O que é um serviço? Quais são as suas características e principais características? No caso aqui eu vou fazer uma rápida síntese mínima de uma introdução sobre serviço, porque a gente não pode falar em preço cobrado sem falar da outra moeda, que é como construir o valor na mente do nosso cliente, da mente do nosso público-alvo, ou seja, o nosso valor de mercado, para eu sair dessa dimensão entre essa dicotomia entre valor e preço. Então, a principal característica do serviço é que eles são intangíveis, ou seja, é algo que pode ser experimentado, mas não pode ser tocado ou armazenado. Serviços são ações, são esforços ou desempenhos por parte das pessoas que o realizam. Então, como o cliente não enxerga o nosso serviço, porque ele é intangível, ao contrário de quando eu vou comprar um produto, eu experimento, eu vejo, eu uso os meus sentidos físicos, vou comprar uma cadeira, uma roupa, um celular, eu uso os meus sentidos físicos para tomar uma decisão de compra, se vale ou não vale o que eu estou querendo. No caso do serviço, o que o cliente enxerga? Nada, porque ele é intangível. Aliás, enxerga algo. Enxerga o quê? Você. Pela característica do serviço de ser intangível, ele se confunde com o profissional que presta esse serviço. Então, a gente pode dizer que você é a cara do seu serviço. Daí a importância de construir uma imagem, etc., lá atrás, que eu não tenho como entrar aqui, mas fazer todo um processo de branding para gerar valor na percepção desse cliente, não na realidade. Então, perceba, o serviço é diferente da pessoa que o presta. Mas as pessoas, o público em geral, ele compra primeiro a embalagem e, se sentir segurança, ele vai comprar o serviço da pessoa. Então, primeiro você tem que parecer que é bom, para depois ser realmente bom tecnicamente. O parecer atrai, a embalagem atrai, o conteúdo é que mantém, para saber se o cliente vai voltar outras vezes com você, se vai te indicar, etc. ou não. Então, mas você é diferente do serviço que você presta. Se eu vir e fala, olha o serviço que eu presto, eu não consigo ver nada, eu só consigo ver o profissional que está prestando esse serviço. Então, dentro dessa característica da intangibilidade, como é que nós vamos fazer para gerar tangibilidade? Ou seja, para o cliente perceber a maior quantidade possível de valor e não ficar discutindo preço. É gerando marca, é através de uma marca que eu vou fazer isso, atribuindo determinados valores numa marca, atributos de análise, de credibilidade, atributos de experiência principalmente. Aí eu vou construindo uma marca no decorrer do tempo. E esse é um processo que se chama branding. Aqui a gente não vou falar sobre isso, mas é todo um contexto para você criar a sua marca. E para gerar na mente do cliente, você está bem posicionado na escadinha de top of mind. Todas as marcas em qualquer área de produtos ou serviços, ou para um público específico, você tem lá o primeiro da categoria, tem o segundo, tem o terceiro, tem o quarto. Vocês, cada um de vocês, quando vão no supermercado, tem uma marca de shampoo, uma marca de cosmético, uma marca de batom, que está ocupando o primeiro, segundo, terceiro, quarto. Lá para baixo nem interessa mais, porque não faz mais sentido. E onde existe essa escadinha? Na mente dos seus clientes, do público-alvo que você quer atender na região, no mercado, seja qual o local que você vai atender. Essa escadinha existe e, logicamente, o cliente vai buscar aquele que está na primeira opção, no top of mind, ou segundo, etc. Esse é o processo de construção de marca. E uma marca é como ela é percebida, valorizada, vista, entendida pelo mercado, ou seja, pelo seu público-alvo. Como é que está o posicionamento dessa marca? É uma marca que agrega valor ou não? Isso impacta diretamente essa percepção lá no preço cobrado. Então, você pode me falar, mas eu não tenho marca. Tem sim. Você pode não ter nome de fantasia, mas a sua marca é o seu nome. É isso que você tem que ter em consideração. Você limitada.
pode não ter um nome de fantasia, não precisa ter uma empresa aberta, mas você, mesmo que trabalhando às vezes sob o guarda-chuva de uma marca, num outro espaço que não seja seu, prestando serviço, ainda assim você está construindo a sua própria marca. Mesmo para o público cativo daquela empresa, você está construindo. E o dia que você sair e for trabalhar sozinho, o seu posicionamento já está feito. Então isso tem que ser construído independente de você ter uma pessoa jurídica ou não, um nome de fantasia ou não. Você é a sua marca. O seu nome é a sua marca. E um nome tem que ser, ele é muito mais falado do que lido. As pessoas indicam pelo nome, vai lá no fulano, faz uma consulta com Beltrano, etc. Isso é uma marca, independente de empresa. E uma marca, para dar certo no mercado, ela tem que ter um engajamento, que é um termo da moda, muito associado a redes sociais, mas o engajamento verdadeiro quer dizer o engajamento do seu cliente, independente do meio que ele chegou até você ou vai consumir o serviço, seja online ou não. E engajamento verdadeiro para ter, gente, é isso aqui. É relação de confiança. Tem que gerar credibilidade nas pessoas, principalmente o primeiro cliente, porque, lembra, ele não consegue ver o seu trabalho, ele não consegue ver o que você vai oferecer para ele. Isso é intangível. Mas é sobre algo intangível que você vai colocar um preço. Aí é que entra essa construção da marca. E confiança não se compra em supermercado, você tem que conquistar. E como se conquista a confiança de alguém? É a partir das suas ações, a forma como você age. Isso sim, o seu comportamento. Como é que isso impacta o seu cliente? Isso faz toda a diferença, porque rede social aceita tudo. Todo mundo é super... rede social aceita tudo, todo mundo é super feliz, bem-sucedido, mas o que interessa é que para o cliente, durante o seu atendimento, como está sendo a sua entrega? O que você efetivamente está entregando para ele? Isso é que vai fazer com que a sua marca vá crescendo no mercado, gerando boca a boca, etc, etc. Ou seja, a sua entrega ela tem que ser de valor, tem que ser uma coisa diferenciada, para que impacte esse cliente e ele possa passar o seu nome, ou seja, a sua marca, para adiante, através de boca a boca. E veja, quem entrega valor, em última análise, você está entregando os seus valores. Principalmente quem trabalha com energia no campo da terapia. Você está entregando seus valores. Lembra muito bem disso. Isso impacta o seu cliente. Isso construiu a sua marca. Gerou posicionamento na mente desse cliente. Gera em um, gera em outro, gera em outro, gera em outro. Em breve você está gerando um mercado ou do seu público-alvo como um todo, inteiro. Então a gente está falando sobre construção de marca, intangibilidade do serviço, e eu te pergunto, o que você vende? Você já parou para pensar? O que você vende? O que a pessoa está comprando? Em meus cursos eu faço a pergunta, a pessoa fala, eu vendo isso, eu vendo aquilo, eu vendo beleza, eu vendo bem-estar, eu vendo serenidade, eu vendo... O que você vende? Provavelmente, se você respondeu essa pergunta, você vai estar equivocado. E vou te fazer um raciocínio aqui. Você vende algo que você nunca pensou, provavelmente. Você vende tempo. Todas as pessoas que trabalham com serviço vendem tempo, porque você só pode vender o que é seu. E você dá e vende para o seu cliente, troca o seu tempo por recursos ou monetários ou algum outro tipo de troca, de escambo, não interessa. Mas veja, o cliente ele tem uma demanda. O que é demanda? É uma necessidade ou desejo. Ele tem uma necessidade ou desejo e vai te procurar. E você tem um cabedal técnico, científico, a sua formação, para oferecer essa solução. E você vai oferecer essa solução dentro de um delta de tempo. Tanto é assim que você vende lá, você marca lá, fulana, a Dona Maria de 5 às 6, a Renata das 14 às 15. Ou seja, você anota, o que você está vendendo? O seu tempo. Então, ele tem uma demanda, você vai oferecer a solução dentro de um delta de tempo. Então, em última análise, você está vendendo o seu tempo. Lembra muito bem disso, aqui eu não tenho como discorrer, mas isso pode fazer uma diferença absurda na vida de vocês. Vocês vendem tempo. E a questão, já falamos o que você vende, agora, como você vende o seu tempo? Será que você está maximizando os seus lucros? Será que você está sabendo fazer a diferenciação entre valor e preço? Porque essa é uma das grandes dificuldades do profissional, principalmente que não tem esse tipo de conteúdo,
que é essa dicotomia entre preço e valor. Gente, preço, rapidamente falando, preço, quem coloca é quem está vendendo, é o dono do serviço. Se eu estou vendendo um carro, eu vou colocar preço. E quem coloca valor? É uma atribuição inalienável por parte do cliente. Nós colocamos preço, quem coloca valor é o cliente e atribui valor. Ele é que vai ver se o que você pediu vale realmente e se valer, você compra. Por exemplo, eu tenho um Fusquinha 1973, foi da minha avó, está caindo aos pedaços. É só lata, é só lataria, é só sucata, horrível, não tem nada de carro. Você está pedindo $1 milhão. Você pode fazer isso? Claro, o carro é seu, o Fusca é seu. Veja, o preço você coloca. Mas a questão é saber se alguém vai achar que aquilo vale, ou seja, atribuir valor no seu Fusquinha que foi da sua avó. Porque o preço do seu Fusquinha é R$1.000, que é só lataria, só sucata. E $999 mil, aliás, $1.000, $999 mil é o seu preço emocional por ter sido da sua avó. Então, ele vale para você. Para quem vai comprar, não. Então é uma grande diferença, uma grande dicotomia, porque essas são as duas dimensões para se atuar no mercado. Ou você atua com preços competitivos, ou agrega valor para ir além. Ou com preço baixo, ou com valor agregado. Ou o que a gente chama de mercado de commodity, que é o mercado de comparação de preço, ali está fazendo mais barato, não, eu conheço um terapeuta que faz R$5 mais barato, então eu vou nele. Isso é o mercado de commodity, é o oceano vermelho. Ou você vai para o aspecto da diferenciação, construir uma marca vinculada à diferenciação, uma marca de valor na ótica do público-alvo. Veja bem. Então, aí a gente vai para um processo, depois de construir toda uma marca, como é que faz isso, não faz, etc. A ponta última de um processo de negociação ou de percepção do seu valor é o momento da negociação com o cliente, que para muitos é um momento de pânico. Tem muita gente que tem verdadeiro pânico na hora de negociar. São ótimos profissionais, mas na hora de negociar, às vezes tem crenças negativas em relação a dinheiro. É um pânico. A pessoa não gosta de negociar. E ali passa fragilidades, passa insegurança no processo de negociação. E na hora de negociar, lembra, aqui vocês não vão lembrar, mas no momento de passar preço, o cliente vai perceber valor pelo todo o ciclo do serviço anterior e não só nesse momento que ele está negociando. Ali, na construção de valor, é pelo ciclo do cliente. Esse ciclo que vai dizer, ou jornada do cliente, algumas teorias. Então, isso é que vai construir valor, não é só o processo da negociação em si. E eu vejo que muitos profissionais perdem muito porque eles não sabem o seu valor. E isso pode sair muito caro para vocês. E uma dica que eu dou para clientes, alunos ou de consultoria, o seu preço não é o que o mercado está falando. Primeiro, o mercado, claro, tem que levar em consideração, mas veja o que você está confortável. Porque se você não achar que vale, por exemplo, R$400 a sua consulta, se nem você acredita, você acha que você vai conseguir fazer com que o seu cliente acredite? Então, primeiro ponto, apesar do mercado estar de preço X ou Y, qual que é o preço que você se deixa confortável, que vai passar segurança para o seu cliente? Então, esse é um ponto muito bacana a ser considerado, porque ali mostra suas crenças em relação ao dinheiro no momento que se gera ou não insegurança na negociação. Então, não saber o seu devido valor pode custar muito, muito caro para você e fazer você perder muito dinheiro. Fruto de inseguranças, etc., ou que não soube agregar valor na ótica do cliente durante todo o ciclo do serviço, etc. Mas não saber o seu valor pode sair muito caro para você. Então eu te pergunto, como é feito o seu processo de composição de preço? Como é que é isso? Quanto o seu serviço vale quanto e por que você chegou a essa conclusão? Se vale 200, por que não 180, por que não 220? Então aí entra N variáveis que rapidamente eu escrevi no grupo, mas são N variáveis e aqui, como eu disse, é rapidamente para a gente só refletir as referências para a composição do preço. Você tem lá, grosso modo, não vou entrar em custos fixos, variáveis, etc. Não vou entrar em nada disso. A grosso modo, você tem lá na composição uma margem, você tem o mínimo para ser cobrado em função dos seus custos e um teto
um máximo em função do seu público-alvo, do mercado, do posicionamento que você tem no mercado. Se eu coloco o meu preço aqui abaixo da minha linha de custo, o que acontece? Eu vou ter prejuízo. E quanto mais longe dessa linha de custo, mais prejuízo eu tenho. Se eu coloco lá em cima, acima do que o mercado pode pagar ou entender como valor, o que acontece? Eu vou perder o cliente. Ele vai achar caro porque não viu o valor. Todo mundo que achou caro é porque não viu valor na sua proposta, no seu serviço, etc. Então, se eu ponho acima disso, eu vou perder o cliente. Então, existe aqui uma faixa ideal para que você possa alocar os seus preços. Se eu coloco aqui um pouquinho acima do meu preço de custo, é o que normalmente fazem o quê? Novos entrantes. Os novos profissionais que estão entrando numa área, ele não pode pôr o mesmo preço do topo lá de cima de quem há muitos anos está atendendo. Então, esses novos entrantes, eles, se não tem cliente nenhum, não tem como gerar boca a boca, o que eles vão fazer? Eles têm que, para ter clientes e mostrar o seu valor, a sua competência técnica, o seu profissionalismo, tem que ter cliente. Então, eles jogam o preço lá para baixo, e isso não tem nada de errado, é lei de mercado. Eles jogam o preço lá para baixo para gerar um cliente, um fala para o outro, etc., para gerar boca a boca. Quando já tem um profissional estabelecido, você pode pôr o preço lá em cima, próximo do máximo do mercado, porque você já tem marca, já construiu essa marca. No exemplo que eu dei aqui no escrito, o exemplo da Lucy. Né? A gente está entrando agora, será que temos condição de cobrar o mesmo preço? Provavelmente não. Vamos ter dificuldade. Mas, enfim, tem gente que não tem dificuldade e está tudo certo. Não tem certo e errado em relação a preço. Tem o que cada um escolheu. Entre 8 e 80, você tem 72 possibilidades. Cada um tem o seu momento de vida. Tem gente que tem estabilidade financeira, outros não têm. Tem gente que trabalha de aluguel, outros atendem em casa. Tem gente que trabalha numa cidadezinha pequena, outros em grande cidade, não conhece ninguém. Outros na cidade pequena todo mundo conhece e indica. Enfim, são realidades completamente diferentes e não tem certo ou errado. O que tem é que cada um escolheu dentro do contexto e momento em que cada um está se inserindo no mercado ou já está no mercado há mais tempo, mesmo que com outras terapias. E ali você tem um limite onde o cliente, você começa a perder cliente, mas tem também uma variável, um delta, que quando você tem um relacionamento muito bom com clientes, você pode aumentar até 20% acima ali desse limite do mercado que você não perde cliente. Por quê? Pela confiança que tem em você. Se você dobrar, de uma hora para outra, dobrar o valor cobrado, com certeza você vai perder muitos clientes. Mas até 20% você não perde com o cliente que a gente chama de relacionamento. Que eu não tenho como derivar, mas o conceito está aí, passei para vocês. Então você tem essa faixa ideal dessas referências, e aqui entra uma outra dicotomia muito grande. Preço baixo e baixar preço. São coisas completamente diferentes. Trabalhar com preço baixo, dentro de uma política de preço, que todo mundo tem que ter a sua, trabalhar com preço baixo não tem problema nenhum. Ok. Eu trabalho com preço baixo. Por quê? Às vezes vou ganhar na escala, eu vou ter outros tipos de ganho de acordo com a estratégia de mercado de cada um, ou eu sou um novo entrante, a minha estratégia é ter preço baixo. Ok, não tem problema nenhum. Mas é diferente de baixar preço. Isso tem todo o problema. Porque o baixar preço, você faz isso em função do cliente pedir um descontinho, pedir uma condição diferenciada, e só porque pediu, aí você vai e baixa o preço. Aí você está dando um tiro no pé, principalmente se você mora numa cidade menor, onde as pessoas se conhecem. Ou um amigo vai indicar para o outro, porque quando indica, o outro já pergunta o preço. E ele vai falar é o preço mais baixo. E se um conversa com o outro, eu paguei 300, não, eu paguei 250. O que você vai falar? Tomem cuidado aqui, eu não tenho como derivar muito, mas isso é o pior cenário possível. Não tem problema nenhum baixar o preço baixo, mas baixar preço tem todo um problema de credibilidade. E lembra, você está desconstruindo, se desvalorizando quando você faz isso. Se não está seguro de pôr um preço e bancar aquele preço, então já comece lá no início, com preço baixo, e a partir da demanda, a gente vai falar, você vem aumentando e recompondo o preço. Aí não tem problema nenhum. Então, todo mundo tem que ter a sua própria política de preço, ou seja, regras claras que sirvam para todos os clientes. E outro ponto,
essa política de preço, que cada um tem que ter a sua, independente de qualquer coisa, elas são individuais e se alteram com o tempo e a situação vivida. Então, você é um novo entrante, você tem uma política. Eu já sou um profissional estabelecido. É outra política. Então, você vai ajustando de acordo com o tempo e com a situação que você está vivendo. Às vezes você está precisando de mais dinheiro, outro que está sem estabilidade, outro está fazendo uma construção, estou construindo. Então eu preciso ocupar espaço na minha agenda e eu vou falar aqui como é que a gente pode ocupar todos os slots. Então, em função disso, eu tenho que ter a minha política de preço, ser pensada antes e não partir da improvisação. O objetivo da política de preço é diminuir a ociosidade. Se existe o pior que você pode ter em serviço, uma das grandes características do serviço é a perecibilidade. Ou seja, o serviço ele não pode ser estocado. Então, se eu vendo tempo, lembra lá atrás, e eu fiquei um slot, ou 2 ou 3 sem vender aquilo, eu não recupero aquilo nunca mais. Se eu trabalho com produto, com uma cadeira, com roupa, com celular, se eu não vendi hoje, eu vendo amanhã, está lá no estoque. Serviço não tem isso por causa da perecibilidade. Gente, uma empresa aérea que o avião levantou voo com 30 lugares vazios, aquilo não se recupera nunca mais, porque vendeu é tempo. Um hotel que virou à noite com 50 quartos vazios, nunca mais você vai ter como gerar receita a partir dali. Perdeu para sempre. O dia virou e você tinha 3 slots, disponibilidade, slot de horário, e aquilo não foi vendido, acabou. Nunca mais você vai ter a possibilidade de ganhar alguma coisa em cima daquilo. E veja, às vezes você tem receita, os custos fixos, os variáveis não, mas os custos fixos impactando os salários de quem for, ou deixou de ganhar em função de ociosidade. É o maior problema de todo profissional que trabalha com serviço. E para diminuir isso é que a gente tem que ter políticas de preço que giram em torno da demanda. O seu preço não tem que ser fixo. Ele pode variar em função da demanda. E eu vou falar sobre isso aqui. E assim, você vai estar maximizando lucros com essa política de preço, diminuindo as possibilidades de furo, de não venda do seu tempo, diminuir o esforço de venda, trazendo sinergia de portfólio. Você pode criar combos, tanto quantitativos quanto qualitativos. Quantitativos, o meu preço da sessão é X, mas se você me comprar 4 sessões, ele vai acabar saindo para você, em vez de 4X, ele vai ser 3X. Estou dando um exemplo. E qualitativos, você pode fazer um combo de uma terapia com outro tipo de terapia, com outro, ou alguma coisa que tenha sinergia que você vai vender junto, para ganhar escala. Combo quer dizer, vendo com escala para o preço unitário ficar mais baixo. Isso é uma política de preço. O fulano Beltrano, ele quer pagar menos. Ótimo, então me compra o combo. Não tem problema nenhum. Isso é uma política de preço. Vale para qualquer um. Isso não é dar desconto. Então, a política de preço é fundamental, inclusive para diminuir falta e inadimplência. Você vendendo os combos, você pode já ajustar dias e ter regras de resgate desse combo. A obrigatoriedade de ser aquele dia e horário, assim como uma passagem de ônibus, de avião. Você passou do dia, você esqueceu, não pôde ir. Depois você tenta lá embarcar de novo. O cliente faz isso conosco. E se nós não somos profissionais estabelecidos, não temos uma agenda cheia, a gente tem que se sujeitar a remarcar ele, entre as de graça. Né? Então, uma política de preço é fundamental para a gente, para o nosso próprio negócio crescer. E política de preço, gente, tem a ver com demanda. Demanda. E ponto final. Nada mais importa. Porque é em função da demanda que eu vou criar essa política de preço. Eu tenho demanda nenhuma, estou com 100% de ociosidade na agenda. Eu vou aumentar preço? Não tem o menor sentido. Virou o ano. Não, eu tenho que aumentar preço porque virou o ano. Recompõe a inflação. Eu falei, minha filha, mas você não está sem cliente nenhum, como é que você pode aumentar preço? E por outro lado, sua agenda está lotada. Tem gente que só aumenta uma vez por ano. Onde é que está escrito isso? Então, demanda é que manda na nossa política de preço e ela tem que ser variável em função das necessidades e das buscas pelo cliente. E o que é demanda, gente? Que o mercado, nós vivemos assim, o mercado vive assim. Esse aqui é um exemplo. Você tem um preço normal.
Estou dando um exemplo, por exemplo, de hotel ou passagem aérea. Você tem o preço tabelado, isso é uma política de preço. A política, você tem o preço normal, é X da diária de um hotel. Vamos dizer, no Rio de Janeiro, diária no hotel é X. Alta temporada, pode pôr 50% a mais. Opa, baixa temporada, opa, 30% a menos, 50% a menos. Veja, isso é uma política de preço. Em função da demanda e procura que eu tenho, o preço aumenta. Isso é uma demanda sazonal, anualizada no caso. E eventos especiais, por exemplo, no próprio Rio, um Réveillon no Rio, ou Carnaval no Rio, é ainda mais caro do que a alta temporada, porque a demanda é absurda. Então perceba, isso é uma política de preço. Isso é mercado, é lei de mercado, demanda e oferta. Então o nosso negócio, ele está das regras de mercado. Pega um Uber, o Uber a todo momento, o preço vai lá em cima, daqui a pouco você olha, está embaixo, daqui a pouco explode, tem show da Ivete Sangalo na cidade, tem jogo não sei aonde, o trânsito é um inferno, o preço vai lá na lua. É em função de demanda, tem pouca oferta, poucos motoristas, o preço vai lá em cima. Então observe, vocês pagam isso no seu dia a dia, salão de beleza, você tem preço maior, finais de semana. Dia de semana, que ninguém quer, segunda e terça, às vezes o preço pode ser mais barato. Então você tem que construir a sua política onde a sua agenda está mais ociosa. Pior cenário possível é virar o dia e você não capitalizou daquele slot que você tinha disponível para isso, para atendimento. Virou o dia, nunca mais você vai ter possibilidade de gerar receita com aquilo. Então é preferível ter uma política de preço de baixa temporada para você entrar um pouquinho mais entrar do que em relação a isso. E isso é plenamente justificável com qualquer cliente. Falar, fulana pagou, eu paguei 300, a fulana pagou 200. Ah, sim, claro, pagou 200. Por quê? Porque nos dias tais a minha tabela é 200. Se você quiser. E está assim como tem os preços de conveniência. Isso é preço de demanda. Táxi não tem até um determinado horário é bandeira 1, até determinado horário é bandeira 2. E eu vejo que pessoas que se escravizam com isso, atendem fora de horário para ser conveniente com o cliente, não tem problema nenhum nisso. Falar sábado, 10 horas da noite, ok. Domingo, 5 da manhã, ainda mais inverno. É o único horário que eu posso, você me atende? Tudo bem, uma vez, 2 vezes, mas se virou regra e você não cobrar nada por isso, você está se sacrificando, às vezes abrindo mão da família, de estar com os filhos. Então o cliente tem que dar essa opção para ele. Fala, horário especial, atendo sim, mas a tarifa é tanto. O custo nesses horários é maior. Eu prefiro pagar menos. Então é no horário que eu estou te oferecendo. Isso é uma política de preço, onde os seus preços flutuam em função de demanda, em função e demanda quer dizer em função do posicionamento que a sua marca tem no mercado. Senão não tem demanda. Vou dar 2 exemplos rápidos aqui para vocês entenderem isso. Peguei na internet, não conheço, é só um exemplo mesmo, por exemplo, de uma acupuntura. Gente, olha, observe a política de preço aqui. Ele já está dando opção a econômica, mas aí o cara é sentado. Você tem com mais comodidade, lógico, tudo que tem mais comodidade, mais conforto, tem mais preço, tem mais porque percebe mais valor. O cliente percebe mais valor. Opa, esse é deitado. Primeira classe, lógico, é mais cômodo, porque o cliente sabe que tem mais valor, mas o preço que ele vai pagar também é 2 vezes uma econômica. E outra coisa, olha a conveniência aqui. Você quer que eu vou na sua casa? Sim. Lembra, vocês vendem tempo. Aí não é só o tempo da consulta, tem todo o tempo da logística entre ir e voltar. Porque se você estivesse no consultório, às vezes você atenderia 3. Mas entre ir longe e voltar, às vezes atenderia 2 ou 3 pessoas numa casa. E o tempo de logística que você às vezes não coloca no preço. Então isso aqui, de forma rápida, super simples para a gente entender o que é uma política de preço. Então vamos continuar aqui o raciocínio. Olha lá. Você compra um combo de 8 sessões por mês, sai R$15 a sessão. Você compra 4 por mês, sai 20 a sessão. Agora, o econômico. Agora olha o outro. 4 sessões, 150. O deitado, comodidade. Veja, o 4 sessões para comparar com o outro. Um é R$20 a sessão, R$20 a sessão, e o deitado, que tem comodidade, a sessão individual sai por R$37,50. Quase o dobro do preço. Por
por oferecer comodidade. Porque se o cliente perceber que é valor para ele, ele vai pagar. E o cliente que quer preço baixo está ali também, então você vai ter que se sujeitar. É sentado, não tem o que conversar. E o preço de uma sessão, comprando individualmente, é mais caro do que dentro dos combos. E o acupuntura, olha o custo da sessão, como vai? R$100. Então ele sai de R$20 para R$100. Tudo plenamente justificável perante qualquer cliente. Ah, fulano pagou 20 e eu paguei 100. Claro, ela pagou 20 porque me comprou um pacote de 4 sessões e está sentada. Você está pagando 100 nenhuma sessão porque, além de deitado, eu estou vindo aqui na sua casa. Perfeitamente justificável. Não tem problema nenhum quanto a isso. E aqui, esse outro ponto, outro exemplo que eu trago para vocês, sair de 20 para R$ 37,50 e para 100. E outro ponto, aqui eu estou falando de outras possibilidades, tem vários atendimentos, sessão única tem um preço, dentro do pacote, ou seja, quantitativo, ela sai bem mais barato unitariamente. Então isso aqui é uma política de preço. Então pensem sobre isso, como é que você vai criar a sua política em função do seu momento de mercado, em função do posicionamento da sua marca, se eu sou novo entrante, se eu não. Então, tem N variáveis aí, e volto a dizer, para frisar, não existe certo e errado, existe o que você escolheu fazer, tá bom? Fica aqui como referência para a gente fazer essa reflexão e deixo para vocês aqui meus contatos, quem tiver interesse de fazer esse curso está à disposição também. Aqui meus contatos e agradeço muito. Boas reflexões para vocês e dúvidas eu fico à disposição de vocês, tá bom? Um abração.